Boa noite. Quem tá chegando aí? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Estão me ouvindo? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Me dá um ok para eu saber que tá tudo certinho. Quem tá entrando aí? Vocês estão ouvindo direitinho? Boa noite, boa noite. Me dá um ok, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem aqui conseguiu assistir a série? Levanta a mão, quem conseguiu assistir a série? Levanta a mãozinha quem conseguiu assistir a série. Boa noite para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui porque sobrevivi até agora e vamos mais além. Esse é só o começo. É daqui para cima, para frente. Esperar mais uns minutinhos para ver se chega mais gente. Não tem problema. Veja no final de semana, tá? E você já vai ter uma noção de como é que vai ser, se você vai conseguir assistir ou não, porque a série tem muitos gatilhos, muitos mesmos. Assim, principalmente para quem viveu, né, casou com narcisista, às vezes chegou a ter filho, tem muitos gatilhos. Não consegui, comecei, mas me fez muito mal e parei. Tudo certo, é isso mesmo. Ali é uma forma de você identificar o que ainda te trava. Comecei a ver e não entendi. Tá, Nayara, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Tem vários gatilhos, sim. Sim. Se tudo der certo, Laísa, vai ficar gravado. Laís, né? Laís Santana. Se tudo der certo, vai ficar gravado, sim. É porque eu ponho para salvar, mas igual já aconteceu live que eu fiz que não salvou, que o Instagram não salvou. Mas eu quero que fique salvo. Quem não conseguir assistir hoje ou não conseguir assistir tudo, pode voltar e assistir outro dia, tá? Então, boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam bem, firmes e fortes, caminhando. Sejam muito bem-vindos. Vou explicar passo a passo. Chorei muito no final, quando a filha mais velha fica contra a mãe. Sim, é bem triste. Essa série é bem triste. Eu assisti a temporada errada. Você assistiu a primeira? Tem problema não. Depois você assiste a segunda. Não tem problema. Aqui vai dar para entender tudo. Até porque eu sei que muita gente não conseguiu assistir. Onde assiste a série? Na Netflix. Dirty John, né? Dirty John, sei lá como é que pronuncia. E a segunda temporada. A primeira temporada não tem nada a ver com a segunda, tá? É na Netflix. Então vamos lá? Eu achei a condenação injusta. A temporada 1 me deu muito gatilho. A temporada 1 está relacionada mais à psicopatia, tá, gente? A 2 é bem mais visível o processo do narcisismo. Provavelmente a segunda temporada você também vai ter muito gatilho. Aí você toma cuidado. Se você viu que na primeira já foi difícil, a segunda, às vezes, você precisa ter mais cautela. Chama Dirty John. Tem post meu aqui, os últimos posts são relacionados à série, tem o nome lá certinho, é só você dar uma olhada lá que tem. Eu não sei, eu coloquei para salvar aqui o título da live e era para estar aparecendo para vocês, achei que estava aparecendo. Então vamos lá? Bom, vou resumir mais ou menos como é que é a série, para quem não conseguiu assistir entender, tá? Ou para quem ainda não conseguiu assistir entender, porque tem muita gente que realmente não vai conseguir assistir.
E tem gente que ainda não teve tempo de assistir. Então, vou resumir. E também tem gente que já assistiu um tempo e às vezes já esqueceu. Então, vamos lá. A segunda temporada, ela é dividida entre um julgamento e a história, que culminou nesse julgamento, né? Então, ele vai... Além de assistir a série, procurei muitas coisas a respeito das duas. Muito bom, qualquer coisa aí, você manda aqui que a gente já inteira aqui no assunto. Então, às vezes é coisa que eu não vi, né? Para quem não tem Netflix, tem o aplicativo Cinevision, baixa no Play Store. Aí, ó, gente, Cinevision, dá para assistir. Então, vamos lá. A série é dividida entre julgamento e a história que culmina nesse julgamento. Então, a série vai lá na história do casal e volta no julgamento, de várias formas. Tanto que, por exemplo, o episódio 4, que foi o que eu postei, a transcrição da fala do psicólogo, ele está voltado para o gaslighting, né? Que é a atitude de ficar mentindo e falar que o outro está criando as coisas, enquanto realmente as coisas estão acontecendo e o outro perde a noção da realidade. Então, assim, o episódio 4, por exemplo, é praticamente voltado para tudo que foi mentira, para tudo que foi movimentado com gaslighting. Então, são 3 atores ali principais, né? 3 personagens principais que são baseados em fatos reais, tá? Gente, a série é baseada em fatos reais. Esse julgamento aconteceu, essa história aconteceu. Então, nós temos a Beth, o Daniel e a Linda, né? E o Daniel, ele é casado com a Beth, né? Ele conhece ela muitos anos atrás, quando ela ainda era jovem, e eles começam um romance e eles se casam. Só que o Daniel, ele é muito ausente, né? Se a gente for, igual assim, eu vou falar aqui o perfil dele, só para quem assistiu e ir acompanhando e as outras pessoas irem entendendo. O Daniel, ele demonstra insatisfação o tempo todo, né? Ele tem insatisfação em relação ao curso, ele faz medicina e fica insatisfeito, aí ele vai lá e convence, né? Aí é a manipulação, a gente já vê a manipulação, convence a Beth de que ele tem que fazer direito, que direito vai ser melhor para ele, para a família. E nisso ele mergulha aí, sei lá, 10, 15 anos só no estudo. Só estudando, né? Só, tipo assim, ele fica totalmente ausente da família. E quando ele não está estudando, ele está trabalhando. Enquanto ele está nesses estudos e tudo, quem sustenta a casa, financeiramente falando, é a Beth. É ela que sustenta a casa, ela que aguenta o marido estudando, o marido ausente, né? Ausente dos filhos. Então, primeiro a gente vê uma insatisfação em relação à vida pessoal dele, né, da questão de inteligência. A segunda parte de insatisfação é sobre a vida passada dele. Ele não aceita, igual quando ele enriquece, quando ele ganha dinheiro mesmo, ele não aceita que a vida passada seja citada, seja lembrada. Quero que fique gravado sim, tá? Ele não aceita, tanto que ele corrige a Beth várias vezes, né? Na série, ele corrige a Beth falando que não é para falar da época que eles passaram aperto, que eles passaram necessidade. Ele não aceita aquilo. E isso é uma característica muito forte em uma pessoa narcisista. Por quê? Porque ela não aceita que ela é derrotada, que ela passou por dificuldades assim. E a maioria dos narcisistas, eles não conseguem enriquecer como o Daniel enriqueceu. Eles não conseguem, tá? Eles não chegam naquele nível que ele chegou. São poucos narcisistas que sabem usar a inteligência para chegar no nível que ele chegou, né? Então, ele demonstra insatisfação no curso, né, na questão profissional, na vida passada e em relação à família. Várias vezes que mostram eles na praia, ele está insatisfeito, ele não está aproveitando, ele está olhando o relógio, ele está olhando o tempo. Ele não se envolve, ele é completamente ausente, né? Ele é completamente desligado. A gente não vê atitudes de amor. A gente só vê quando tem algum interesse da parte dele, né?
E aí vem a manipulação, quando ele convence ela que ele precisa fazer direito, quando ele a convence que eles têm que mudar de cidade, porque para fazer direito eles vão para outra cidade, que ela que vai sustentar a casa por mais tempo. Então, assim, ele vai manipulando tudo, e ele vai fazendo promessa, e ele vai manipulando, e ele vai articulando, aí ele promete casa, ele promete roupa, e ele está insatisfeito, porque quanto mais ela gasta, mais frustrado ele fica. É como se ela, como se ele, só ele pudesse desfrutar da riqueza, né? É como se só ele pudesse desfrutar da riqueza. Ela não pode desfrutar, apesar dela ter dado o sangue dela, o dinheiro dela, a vida dela para criar os filhos e viver ali. Ela não pode desfrutar, ele sempre está corrigindo ela, ele sempre está cobrando, ele sempre está achando ruim a forma como ela lida com o dinheiro dele, que aí para ele é o dinheiro dele, né? Quando ele enriquece, o dinheiro é dele, não é da família, não é da casa, né? Sendo que ela passou lá, sei lá, 10, 15 anos dando do dinheiro dela para casa. Vem as mentiras, né, sobre a amante, sobre eu não tenho, nunca vou ter um relacionamento com a Linda, que é essa amante, né? Essa pessoa, essa figura que aparece mais para frente. Ele mente sobre os bens, ele mente sobre o divórcio, ele fala que anunciou o divórcio para ela e ele não, como é que fala? Ele não fez essa comunicação, né? Tem a enganação, ele engana todo mundo que passa por ele está sendo enganado por ele. A Beth foi enganada aquele tanto de anos, 20 anos. Os filhos estão sendo enganados, né? A própria Linda foi enganada, né? Assim, lógico que ela está num papel ali muito ruim por ser amante, né? Mas ela também foi enganada. Ela também está achando que ele está lá, que ele não quer mais o casamento. E, na verdade, não é isso, né? Ele não demonstra isso. Eles mentem o tempo todo. É cheio de mentiras ali. Por quê? Porque enquanto ele está, igual assim, enquanto ele está falando que ele não tem amante para Beth, planejando casa, chegar aí no médico para ela reverter a lacradura e tudo, ele está com a Linda, né? Ele já está tendo um romance com a Linda. E provavelmente a Linda acha que ele não quer mais esse relacionamento e quem está insistindo é a Beth, sendo que ele ainda está fazendo promessas para a Beth. Então, assim, vira um redemoinho ali, uma tempestade que não acaba. Por quê? Porque, e ele tem outra coisa também que acontece, que pode-se dizer que é um hovery. Quando ele pede para sair de casa, né? Tem um episódio que ele fala que ele não aguenta mais, que ele precisa de um tempo para pensar, não sei o quê, e ele junta uma mala e vai embora. Aí passa 4 dias, ele bate na porta da casa dele, bêbado, e aí ele tem uma noite de amor com a Beth, né? E a Beth crente que pronto, acabou aquilo. E aí eles estão de mudança, ela faz toda a mudança deles para essa outra casa que eles estão comprando, e ele não vai. É quase um hover aquele, é um flashback, né? Mas é tipo um hover. Eu tô aqui, agora eu quero e de repente eu não quero mais. Aí ele descarta ela de novo. Aí ele ele desvaloriza ela novamente. Aí a gente vem pro papel dela, pro perfil dela. A Beth perde o controle. Ela simplesmente perde o controle. Tudo que ela imaginou na vida acabou ali naquele momento. Né? Quando ele pede, quando ele começa a mentir e ela tá vendo as provas e ele mentindo, ela perde o controle. Por quê? Porque na cabeça dela, ela acha que o problema é a Linda. Ela acha que o problema é a amante, né? Na cabeça dela, ela acha que se ela tirar a amante do caminho, o casamento dela volta ao normal. E na verdade, se a gente for analisar um perfil, né? Quem permitiu que houvesse um amante na história foi ele. Ele permitiu. A Linda está errada? Tá. Ela está errada de estar envolvida com o homem casado, né? Mas quem permitiu que houvesse esse envolvimento foi ele. Ele permitiu. Ele foi atrás. Ele construiu. Ele mentiu para ela também. Só que a Beth não se dá conta de que o problema é o marido dela. O compromisso dela é com o marido dela.
A Linda tá errada? Tá. Mas a Linda é outra história, né? É outra ponte. Quem abriu essa porta foi o marido dela. E ela surta. É igual a Nayara tá falando aqui, difícil não surtar. É difícil não surtar. Por quê? Porque ela perdeu o controle, ela tá focada em outra pessoa, né? Ela perde o foco. Por quê? Porque ela acha que o problema é a Linda e ela começa a atacar a Linda e atacar ele o tempo todo. Sendo que ela tem filhos. E ela perde a noção de realidade. Ela perde a própria identidade. Por quê? Porque passou anos fazendo a vontade dele. Passou anos cedendo. Abriu mão do dinheiro dela para que ele crescesse. Né? Ela foi, a cada vez que vinha alguma coisa, ela ia cedendo, ela ia cedendo, ela ia cedendo. E quando chegou o ápice, que ele tá rico, que ele tá bem, ela não pode usufruir de nada. Então, aquele homem que começou lá no início, de quando eles se conheceram, não existe mais. E aquele homem só existiu por quê? Porque ali tinha um suprimento, ali tinha um sustento, ali tinha uma imagem que ele passaria de boa para as pessoas, né? E ali tinha o que ele precisava naquele momento, né? Tinha o que ele precisava para aquilo. Então, ela tá travada lá naquele homem do passado. É o que acontece com todas as vítimas do narcisismo, né? Com todas as vítimas de uma pessoa narcisista. Ela tá esperando aquela pessoa lá do início, aquela pessoa que ela conheceu, que parece que se doou pela família e tudo, volta, sabe? Ela tá achando que quem fez a cabeça dele foi a Linda, né? O tempo todo ela tá articulando contra a Linda, contra ele, o tempo todo. Então ela perde a noção da realidade e da identidade, porque a identidade dele tá colada a identidade dela tá colada na dele. Ela é totalmente dependente dele, financeiramente, emocionalmente. Você pode ver que quando ele realmente descarta, ela vira uma criança. Ela vira uma criança. Ela dá apetite como uma criança. Toda vez que ela vai para um advogado ou para aquela outra psicóloga que fez a avaliação dela e tudo, ela age como criança. Né? Por quê? Porque ela não, a maturidade dela foi anulada. Como mulher, ela foi anulada. Então, ela surta. Ela não tem outra alternativa a não ser surtar. E aí, o que acontece? Ela age pela emoção. Ela age pelo que ela acha que está acontecendo. Né? Ninguém contou para ela o que está acontecendo, mas ela está deduzindo. Ela está deduzindo o tempo todo. E o tempo todo, para ela, o problema é a Linda. O tempo todo, para ela, é a Linda que está fazendo a cabeça do marido dela. Então ela surta, ela perde essa noção, ela cede, ela começa a ceder em tudo, né? Porque enquanto ele tá lá com a Linda, ele vem e propõe filhos. Aí ela vai no médico e para ver se tem como reverter a laqueadura dela, né? E aí ela tem até uma parte lá que ela tá com a amiga, que a amiga fala assim: não, eu nem queria. Ela fala pra amiga: não, eu nem queria ter filhos, não, mas eu quero que ele saiba que se ele quiser, eu tô disposta a ter. Ou seja, a identidade dela não existe. Ela não existe como pessoa. Ela é incapaz de falar não para ele. Ela é incapaz de entender que o problema todinho é ali. É ele. Então, ela age nisso. E aí ela perde a razão. Eu tô lendo aqui porque eu fui anotando os tópicos, porque é muita coisa que eu tenho para falar e eu espero que dê tempo. Ela perde a razão. Por quê? Porque quando ela perde a razão, que ela perde o controle, que ela perde foco e que ela perde a identidade dela, ela consequentemente depõe contra ela mesma. Ela coloca todo mundo contra ela, sem ele fazer absolutamente nada, né? Assim, lógico que a gente sabe que ele está fazendo, né? Na série mostra muito bem a articulação, a manipulação que ele está fazendo, mas os amigos, as pessoas conhecidas, ninguém vê que é ele que está fazendo. É ela que perdeu a razão. É ela que perdeu o foco, é ela que perdeu o controle. Então ela depõe contra ela mesma. Ela depõe contra ela mesma o tempo todo, né? O tempo todo. As ligações de baixo calão que ela passa para a secretária dele, as brigas com o advogado, com o psicólogo, com as próprias amigas, né? A forma como ela acha que as pessoas têm que tratar ela perde a razão.
E aí ela depõe contra ela mesma, né? Ele tá lá articulando por trás dos panos, por quê? Porque isso mantém a imagem dele. Ele continua sendo um bom pai, preocupado com os filhos, porque tirou a guarda dela, porque ela abandonou os filhos, né? Ele continua mantendo a imagem dele como genro. Ela perde o apoio dos próprios pais, os próprios pais não querem se envolver. E ele mantém a imagem dele como um homem. Não, eu tô fazendo tudo certinho. Por quê? Porque ele tem boas referências, ele tem a lei a favor dele, ele é muito inteligente. Nesse caso, esse narcisista em específico, ele é muito inteligente. Ele tem a lei a favor dele. E ele tem amigos, né? É tudo por interesse. Pode perceber que os amigos dele, tudo é por interesse, né? Então, assim, ele sabe, ele vai atrás das informações e constrói. Ele constrói o que ele tem que fazer. Então, ele não avisa do divórcio, mas lá na hora que ele está testemunhando, ele fala que ela foi avisada. Sobre os bens, ele faz ela ser lesada financeiramente por conta dos bens, né? Ele tira a guarda. Então, assim, o ataque dele é usando o dinheiro e os filhos. E ela cai completamente naquilo, ela transtorna. E uma pessoa que está na situação dela, ela vai transtornar mesmo, ela vai surtar. 20, 30 anos sendo uma pessoa que cede em tudo, que abre mão de tudo, que faz tudo pela família e de repente uma mocinha linda, bonitinha, novinha, chega e toma o meu marido. Ela vai surtar, ela não enxerga o marido dela como o verdadeiro culpado. Ela não percebe. Tanto que quando ela entra no quarto e atira neles, ela atira primeiro na Linda. Pelo desenrolar da história, posso estar errada na minha conclusão. Mas pelo que eu entendi, a intenção não era matar ele. A intenção era matar só a Linda. Mas eu acho que no transtorno todo do surto, ela acabou disparando mais tiros do que ela imaginava que ia disparar. Do que ela tinha construído na cabeça dela. E aí, o que acontece? Enquanto ele tá lá minando a insegurança dela, né? A segurança dela, ele tá minando lá, usando os filhos, usando dinheiro, tipo assim, silenciando, né? Ele faz aquele tratamento de silêncio que, tipo assim, ele não responde, ele não dá atenção nem nada, ele só vai e copia cada chamada que ela manda lá de baixo calão e manda pro juiz. Cada chamada ele manda pro juiz. E ela é totalmente descontrolada. Por mais que as pessoas, né, que os profissionais chegam nela e falam, se segura, se controla, não faz nada, você vai perder. Ela continua e ele só constrói provas contra ela. O tempo todo ele constrói provas contra ela. O tempo todo ela constrói provas contra ela. E aí ela vai enlouquecendo. Ela vai vendo coisas onde não tem e age como se... E tem outra coisa também. Enquanto ele tá mentindo para ela, falando que ele não tem nada com a Linda, que não está acontecendo nada, ela está criando, a Linda tá lá no escritório, agindo como se não existisse uma esposa, né? Ela sai, conversa, porque nós fomos não sei aonde, esse final de semana eu queria não sei o quê, não, sabe? Como se ela fosse a namorada dele, tá tudo bem, eu sou namorada do chefe. Sendo que o chefe tem uma esposa, né? Então, assim, é todo mundo, ele tá articulando todo mundo. Tem uma triangulação muito grande nisso, muito grande. Tem uma triangulação, assim, muito concreta, muito concreta. Ele coloca ela contra a Linda e a Linda fica contra ela achando que ela é louca, né? E como ela tá fazendo todas essas loucuras, ela realmente parece que é louca, né? Então ele vai punindo, ele vai minando, ele vai invalidando, ele vai desvalorizando. E ela, por não ouvir essas orientações de todos os advogados, dos psicólogos e tudo, ela vai se perdendo. E não é fácil, né? Quando eu viro aqui e respondo uma caixinha e falo assim, muda o foco, você precisa mudar o foco. E às vezes eu acho que vocês pensam assim, mas como que eu vou mudar o foco se eu só consigo pensar nisso? A gente muda o foco com o tempo.
né? A gente não vai conseguir mudar esse foco da noite para o dia. Mas se a gente começar a direcionar o nosso foco para o que realmente é importante, que é a nossa vida, o que a gente precisa fazer, a gente aos poucos vai conseguindo nos tirar dessa loucura, nos tirar desse possível surto, desse possível descontrole. É lógico, a pessoa vai descontrolar, né? A gente sabe de muitos testemunhos de pessoas que descontrolaram, que perderam o controle mesmo, que surtaram. Isso é natural acontecer, sabe? Só que acontece. Enquanto você tá focada no narcisista, você tá sujeito a surtar. Porque, gente, essa série, por mais difícil que ela seja, ela reflete exatamente o que um narcisista é capaz de fazer contra uma vítima, sem levantar, assim, um dedo. Sabe? Eu falo assim, sem levantar um dedo no sentido assim, das pessoas em volta não perceberem que é ele que está articulando. Porque ali na série, ela fez essa jogada para a gente entender que era ele que estava articulando. Mas imagina, as pessoas ali, tanto que os amigos dela, as amigas, só uma fica do lado dela. Só uma. O resto tudo abandona, na hora que está depondo fala negativamente sobre ela, sobre como são as atitudes dela, do descontrole, do surto, do descontrole de tudo. E ela só tem uma amiga que depõe a favor dela e que fala que não a julga por ela ter feito o que ela fez, porque ela estava sofrendo demais, né? Então, enquanto você está nesse foco do narcisista, porque ele faz isso, porque ele fez aquilo, porque assim, no caso da Beth, ele foi extremamente injusto com ela, extremamente injusto. Igual eu falei, enquanto ela deu o sangue, a vida pela família, quando ele enriqueceu, ele não queria dar R$1 para ela, né, $1, que no caso lá é americano, né, não queria dar $1 para ela. E aí ela foi é desesperador mesmo. Imagina, você depende do cara, tudo seu depende daquela pessoa. Você se matou a vida inteira para ver aquela pessoa crescer, né? E de repente a pessoa cresce e te descarta, sendo que você não merece R$1. Vai ficar gravado assim, Lúcia, se tudo der certo, Luciara, vai ficar gravado, tá? E aí ela perde tudo, tanto que ela tenta provar lá, né, na hora que ela tá num julgamento lá sobre a guarda dos filhos e a pensão, ela tenta provar que ela deu o sangue dela pela família e ele deixou ela sem nada. E ela não consegue provar. Por quê? Porque ele é muito articulado, ele conhece as pessoas certas, ele sabe das leis, ele sabe as falhas das leis, né? Ele sabe o ponto fraco dela. O tempo todo ele ataca ela no ponto fraco e o tempo todo ela tá vulnerável, o tempo todo ela tá ali, ó. Porque se ele virasse para ela, gente, isso é muito sério. Se em algum momento ele virasse para ela e falasse, não, eu não quero mais a Linda, eu quero voltar com você, ela abria a porta da casa dela para ele. Ela não ia pensar duas vezes. Ela não ia nem buscar orientação. Ela ia abrir a porta para ele e pronto, ia ser feliz novamente, sabe? Então, assim, muita dependência, muita dependência. E tudo vai culminar para esse surto. Tudo. Sem família, praticamente sem amigas, né? Porque ela só fala sobre isso, ninguém quer conversar com ela. Sem amigas, achando que o problema é a Linda. Aí ela descobre que a Linda tá grávida. Ela vai surtar. Ela vai surtar porque em nenhum momento ela focou nos filhos. Em nenhum momento ela focou na vida dela. Quando ela arranja um emprego, né, que até o momento ela consegue um emprego numa escola, ela abandona. Por quê? Porque ela fala, por causa do processo eu não posso trabalhar. Gente, como assim por causa do processo eu não posso trabalhar? Entende? Então ela abandona o emprego. Ela vai se deixando levar pela situação.
Aí, ó, eu fiquei abismada da forma como os pais dela abandonaram ela. Sim, por quê? Porque se a gente for analisar por fora, ela tá depondo contra ela mesma o tempo todo. Ela faz as coisas erradas o tempo todo, mas ela não foi ensinada a fazer diferente. E ela não está disposta a ouvir também. Isso é muito importante. Ela não está disposta a ouvir. Ela não está disposta a seguir orientações, a seguir conselhos, né? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa dura aqui, eu falo uma coisa dura aqui no Instagram, nas respostas das caixinhas, que às vezes eu acho que realmente vai doer. Mas se você olhar por fora, você vai entender que a questão está além do que você consegue ver hoje. E ainda colocam ela como abusadora de criança. Tem isso mesmo. Tinha esquecido disso, que saiu até um boato de que ela abusava de crianças, né? Que aí ela acaba perdendo o emprego, ela não consegue a entrevista, alguma coisa. Não, é porque assim, primeiro ela conseguiu o emprego e aí ela abandonou. Aí depois, quando ela volta, aí solta esse boato dela mesmo ser abusadora de crianças. Então ninguém aguenta. Por quê? Porque ele, teoricamente, ele não tá fazendo nada. Né? Ela não está fazendo nada, ela está tomada pelo sentimento de estar inconformada. Sim, ela está inconformada. E a questão não é só estar inconformada, ela não consegue ver onde está o problema. Ela não consegue enxergar quem é o problema, né? Enquanto as amigas dela, uma separou, a outra conseguiu reatar o casamento e estão recuperando, superando aquela situação, ela simplesmente afunda. Cada vez ela afunda, cada dia ela afunda mais, né? Cada vez que ela liga e fala aquele monte de palavrão, aquele monte de coisa de baixo calão, ela afunda mais, né? Gente, isso é tão sério. Quanto mais você alimenta um pensamento negativo, né? Ou um sentimento negativo, mais coisas negativas você vai lembrar. Parece um imã. Mais coisas negativas você vai lembrar, mais coisas negativas você vai atrair. Aí, por exemplo, assim, hoje não deu certo no meu trabalho, eu discuti com fulano de tal, aí você tá lá injuriada, com raiva, triste pela situação, aí você começa a lembrar do dia que você discutiu com não sei quem, não sei aonde, aí você lembra o dia que você discutiu no ônibus com não sei quem, aí você lembra lá na quinta série que você discutiu com um coleguinha da sala, sabe? Você vai atraindo coisas ruins. Você vai atraindo esses pensamentos, essas lembranças ruins, e isso vai alimentando mais ainda o seu sentimento de tristeza, né? O seu sentimento de raiva. E é o que acontece com ela. Ela tá tão inconformada que ela só consegue visualizar aquilo na frente dela, né? Ela só consegue ver a Linda e ele como rivais, né? Como inimigos. E realmente, ela foi uma inimiga, ele foi um inimigo. Mas ela não está combatendo o inimigo da forma correta. Ela não está lidando com o inimigo da forma correta. Ela se nega a ouvir conselhos. Ela se nega a ouvir conselhos. Eu acho que isso é o principal ali, naquela série. Ela se nega a ouvir conselhos. Né? Então, assim, as pessoas falam, não liga, não fala essas coisas, e ela continua ligando. Foca nos seus filhos, os seus filhos são mais importantes. Ela, assim, não é que abandona, né? Mas ela, assim, ela desfoca, os filhos parecem não ter tanta importância para ela. Ela não, ela quer que os filhos fiquem a favor dela, como se os filhos tivessem que escolher um lado. Né? Como se os filhos tivessem maturidade para entender o que está acontecendo. Como se os filhos entendessem que o pai tá fazendo tudo isso. Então, ele é muito frio, ele é muito calculista, né? Ele articula de todas as formas para prejudicar ela. E ele usa essa inocência, essa inconformidade dela, essa ação de tentar, né,
controlar esse descontrole dela contra ela mesma, sem que ninguém perceba que ele está por trás de tudo isso. Ela pode ser border? Olha, eu acho muito difícil ela ser borderline, sabe por quê? Porque o borderline, ele tem episódios de descontrole o tempo todo, né? Ele vive em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos o tempo todo, o tempo todo. Ela é mais descontrolada mesmo, é a inconformidade com a impulsividade e com a falta de identidade, sabe? Assim, culminou naquele surto, naquela loucura, né? De ir lá e tentar resolver com as próprias mãos, né? Aqui, ó, ela está adoecida, não quer acreditar que a vida dela tinha sido detonada pelo ego vazio dele, de descartá-la como um papel amassado. Exatamente isso. Exatamente isso. Ela está completamente adoecida e dependente de um cara que não quer ela mais, que descartou ela no auge da carreira dele, sendo que ela deu o sangue para ele chegar naquela posição. E eu acho assim que a questão não foi nem o descarte, gente. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu acho que o que mais pegou ali para ela é ela ter saído com a mão na frente e outra atrás e sem a guarda dos filhos. Eu acho que foi isso, assim, que foi o que transtornou tudo. E aí foi virando aquela bola de neve. Porque, imagina, uma mulher que podia comprar tudo, fazer tudo, agora tá numa casa podre, né, que tá precisando de uma reforma e ela não tem condição. E ela não tem condição de melhorar aquilo ali. Eu acho, assim, que os 2 pontos principais não foi nem um descarte. Foi ela ficar sem dinheiro e sem os filhos. Eu acho que isso foi o principal. O principal para ela. Ela saiu de um patamar aqui para viver num patamar aqui. Sendo que ela viu ele crescer, ela ajudou ele o tempo todo, né? Ela deu o sangue dela, o dinheiro e tudo, e no final ela saiu totalmente punida, lesada e sem apoio. E aí ela vai pra cadeia, né? Assim, ela vai pro julgamento, ela tá presa e aí ela recebe aquele mundo de cartas. Gente, ela é tão inocente, assim, ela é tão infantil, imatura, que ela acha que aquelas cartas significam alguma coisa. O apoio dela, sabe? O apoio dela acabou. E ela acha que aquilo ali é importante. É importante? É, mas aquilo ali não livra ela do julgamento. Sabe? Aquilo ali não livra ela daquela situação. E aí ela é condenada, né? Eles estão querendo condenar ela por homicídio doloso e ela é condenada por homicídio culposo, né? Que é aquele que não tem intenção de matar. Eu achei, assim, se a gente for considerar que quem fez toda a articulação foi ele, a condenação dela é injusta, desculpa, gente. A condenação dela é injusta, realmente injusta. Mas é muito difícil você provar que um narcisista está fazendo aquilo. É por isso que eu sempre falo aqui que é melhor você seguir a sua vida, reconstruir a sua vida e fazer a sua parte do que você esperar que o narcisista seja desmascarado. E assim, ele faz exatamente o que uma vítima deveria fazer com o narcisista, que é isolar. Quer deixar ele estribuchar lá e seguir a vida, entendeu? Ele faz isso, mas ele é narcisista, ele é frio, ele é calculista, ele não tem empatia, né? É a mulher que fez ele crescer, é a mulher que ajudou ele a chegar onde ele estava. Ele não tem um pingo de consideração por ela. Ela é invalidada o tempo todo, é como se ela não tivesse feito nada. Na hora daquele primeiro julgamento lá da guarda dos filhos, ele fala que ela não fez nada. Que o que ela fez tinha que ser feito naquele momento. Tipo assim, que não tem importância o que ela fez. Ele fala isso lá. Então, assim, é uma ferida aberta que ela vai se abrindo mais e infeccionando e virando uma úlcera, sei lá, um trem muito pior, né? Ali mostra o processo doloroso de alguém que não aceita a situação e não consegue sair do foco da situação, não consegue lidar,
Ele coloca como se fosse obrigação dela. Exatamente. E é tão difícil, é tão difícil lidar com isso. Por quê? Porque ela acreditava naquele homem. E é interessante porque no episódio 4, que o psicólogo fala sobre o gaslighting, ele fala justamente sobre isso, né? Que aquilo tá ruindo, o mundo tá ruindo, e a pessoa perde a crença em si mesma. Será que eu sou capaz de julgar? Depois, se eu aceitei tantas mentiras, se eu cedi tantas vezes, será que eu sou capaz? Quem eu sou? Ela perdeu a identidade. O psicólogo, para mim, ali é a definição disso, dela ter perdido a identidade. Quem não conseguir assistir a série, tem um post aqui, o último post do Gaslighting, que eu transcrevi a fala do psicólogo para vocês, tá? Transcrevi a fala porque é como ele define a perda da identidade dela. Ela perde a identidade o tempo todo. A melhor vingança contra esse tipo de pessoa é seguir em frente como se eles não existissem. Eles morrem quando não há reconhecimento. Exatamente. Gente, assim, no final da série, eles mostram como poderia tudo ser diferente, né? Se ele tivesse avisado da reunião lá do divórcio, se ele tivesse dividido o dinheiro da casa e deixado a guarda com ela, se ele tivesse... Qual foi outra coisa que eles mostraram lá? Eles mostram vários... se ele tivesse assumido que estava com a Linda antes lá da situação. Eles mostram assim, os episódios mais... As situações mais críticas de toda a história, eles mostram como seria diferente se ele tivesse tido uma atitude correta, né? Justa. E eu não acho que isso ia resolver o problema, sabe? Eu não acho que ela ser avisada do divórcio ia resolver o problema. Eu acredito que o que resolveria o problema dela é ele reconhecer que tinha chegado ali por meio, né, assim, que uma das pessoas que o ajudou a chegar ali foi ela. E ele a respeitar como a mãe dos filhos dele, né? Eu acho que o principal ali é isso. Ele não teve consideração nenhuma com ela, em nenhum momento. Em nenhum momento. Nenhum. Ele chega lá e fala, eu vou te dar $9.000 por mês. Para uma pessoa que ganha, sei lá, 30 mil por mês. O machismo, onde ele disse que a mãe abandonou os filhos com o pai, revoltante, como se o pai tivesse direito de ser solteiro, sem responsabilidade com os filhos. Gente, criar 4 filhos não é fácil. Exatamente, Ju. Exatamente, assim. E isso é um machismo tão grande, porque a nossa sociedade vive isso. A nossa sociedade acha que a mulher é obrigada a suportar os filhos, né? Assim, suportar no sentido, não que eu tô sendo negativa, mas no sentido, assim, de criar, de dar educação, de cuidar, de levar na escola, de cuidar, de levar no médico, de tudo. E o homem não precisa fazer nada. E se ele não quiser fazer nada, tá tudo bem. Mas se a mulher passar um dia fora de casa resolvendo alguma coisa dela, pessoal dela, todo mundo grita com a mulher. Ele ganhava $140 mil por mês, exatamente. Ju, eu não lembrava desse detalhe, obrigada. $140 mil por mês, ele queria dar só 9 mil para ela. Né? E assim, gente, assim, essa série, ela para mim não tem, até agora, tirando aquele filme O Limite da Traição, para mim não tem nenhum outro série, filme, esses trem que mostra exatamente o que o narcisista é capaz de fazer com a vítima. Principalmente o narcisista que tem como é que fala? Os caminhos que esse cara teve. Né, de lei, de juiz a favor dele, de amigos que conheciam das leis e tudo. Sabe? Não tem, para mim não tem nenhuma outra série que
que retrata isso. 140 mil dólares que ela o ajudou a conquistar. Vale? Ela ajudou a conquistar. Ela ajudou a conquistar. Teve a parte do padre. Do padre. Me refresca a memória. Não tô lembrando, Bruna. Verônica, chama Dirty John. É a segunda temporada da Dirty John. Nayara, ele não foi desmascarado, ele morreu. Ela matou ele. No final, no último episódio, mostra. Ela matou ele. Que ela procurou... Ah, sim. Ele foi cínico. Mas é o que eu tô falando. Ela já tá construindo uma imagem... uma imagem ruim sobre ela mesma. Porque ele cobrava cada coisa que ele achava que ela fazia de errado. Ele tirava 200 dólares. Sim. Ele pune ela o tempo todo, com dinheiro e com os filhos. O tempo todo. O tempo todo. Mas essa terapia de casal, Bruna, foi lá antes, bem antes dessa fase. Bem antes dessa situação. Não tinha nada a ver com a Linda ainda. Eu também achei que foi uma das melhores séries que fala sobre o assunto. Sim, tá muito definido. Todas as etapas do negócio. A Linda roubou o diário. A Linda roubou o diário. Ela fala o que ele quer ouvir. Isso mesmo. Ele fala isso e assim, ali fica muito clara a manipulação. Sabe quando eu falo assim que você tem que bloquear o narcisista e não deixar ele te acessar e não permitir conversa? É exatamente isso. Ele vai falar exatamente o que você quer ouvir. E vai organizar a situação ali. Organizar. Ela imaginava, por quê? Porque ela estava tão envolvida, tão mergulhada nessa situação, que ela era incapaz de ver o resto. Ela era incapaz de ver onde ela morava. Ela era incapaz de ver as possibilidades que ela tinha, porque ela era nova naquela época. Ela era muito nova. Ela tinha condição de se reconstruir. Gente, a amiga dela, a única que fica do lado dela no julgamento, deu dinheiro para ela, deu mais de 6 mil dólares para ela, para ajudar ela, sabe? E ela afunda. Quando tem filhos, como se faz para bloquear? Não, aí não é bloquear, é o tratamento da técnica pedra cinza. É conversar unicamente sobre os filhos e resolver tudo na justiça. Tudo que tiver que resolver, de guarda, de pensão, de horário, do que for, é na justiça. Não tem que conversar com o narcisista sobre nada. E se ele, tudo bem? Os filhos estão bem e tal, não sei o que. Mas eu perguntei de você. Não, nem responde. Nem responde. É deixar ele isolado. Vai ficar gravado sim, Mari, tá? Vai ficar gravado. Boa noite. Se Deus quiser, vai ficar gravado. Vamos torcer para esse Instagram não bugar. Porque teve uma vez que eu fiz a live e eu não consegui salvar. Então, eu acho que assim, ali, essa série mostra tudo. A insatisfação do narcisista, a frustração. Ele é extremamente frustrado o tempo todo, né? Ele chega naquele nível ali, mas tá pouco para ele, né? Vale ressaltar que não tem que entrar de acordo de boca com o narcisista. Exatamente, é tudo na justiça, tudo na justiça. E dependendo da idade, é melhor dar um celular para os filhos. Exatamente. Eu fiquei com tanta vontade de ser amiga dela para alertar. Estudo sobre o narcisismo, sobre o transtorno de... Só que a questão, Ju, é que ela não está disposta a ouvir. Sabe, assim, ela tem muitos conselhos, né? A amiga dela que dá o dinheiro vai e fala para ela arranjar outra coisa, focar nos filhos, o próprio advogado, a própria aquela psicóloga que ela vai para ser avaliada sobre a guarda das crianças, né? Ela não está disposta a ouvir conselho. Ela não está disposta. Ela, infelizmente, ela está cega. Gente, é muito difícil convencer alguém. Sabe assim, às vezes alguém pergunta nas caixinhas ou me manda no direct falando assim, conheço alguém que está passando por uma situação e parece que o cara é narcisista, o que eu faço?
Gente, não tem. Você só pode entrar na vida de uma pessoa se ela permitir que você entre, né? Se ela te pedir ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não quer ver, a pessoa não quer enxergar o que está acontecendo ali na frente dela, o que está nítido ali na frente dela. Ela não quer ver, ela não quer enxergar. Então, assim, é muito, muito complicado, porque não adianta você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não adianta, mesmo que seja uma vítima. Mesmo que seja uma vítima. E é isso. E é isso. Igual lá mostra insatisfação, manipulação, mentira, traição, descarte, um possível hovering, a invalidação, a desvalorização. Essa série tá assim, com tudo. Tudo, tudo, tudo. Muitas pessoas vêm me perguntar, tem cura? Porque esperam que eles possam mudar com o amor delas. É triste demais. Gente, isso é tão ilusão nossa de a gente achar que as pessoas mudam por nossa causa ou pelo nosso amor. É tão ilusão da nossa parte. É tão bobo da nossa parte isso. E eu não falo só do narcisista, não. Eu falo de tudo. A pessoa muda quando ela quer mudar. A pessoa muda quando ela decide mudar, sabe? Esse negócio, o amor muda. Gente, o amor é muito bonito, o amor é muito bom, é um sentimento muito bom, muito maravilhoso, mas ele tem que ser primeiro para nós. O nosso amor próprio. Uma pessoa que falou isso, ele pode mudar para o meu amor, já deixou de ter amor próprio há muito tempo, muito tempo. O amor próprio já pulou o corguinho, sabe? Já foi embora. Então, ali, assim, à medida que quem não conseguiu assistir agora e que está passando pelo processo de superação, de recuperação, né, está se tratando, deixa para assistir daqui a um tempo, sabe? Deixa para ver daqui a um tempo, porque ali dá para ver o passo a passo de um narcisista. Sim, elas vêm perguntar porque ainda tem esperança que mude, eu entendo isso, só que a gente não muda quem não quer ser mudado. E isso não precisa ser narcisista. Qualquer pessoa no mundo não muda se ela não quiser mudar. Não, elas voltam prometendo amor. É o que ele fez lá, a Bruna citou ali do padre, né? Que ele falou exatamente o que a Beth queria ouvir. Ele falou exatamente o que ela queria ouvir. Ali, tanto que ficou tudo bem. E ele cumpriu alguma coisa? Não cumpriu nada. Nada, nada, nada. Gente, mais alguma coisa? Teve uma menina aí que falou que leu sobre a série e tudo. Tem uma entrevista dela com a Oprah. Sério? Nossa, eu preciso ver essa entrevista. Não tem cura, Lidiane, não tem cura. O transtorno narcisista, uma vez instalado e desenvolvido, acabou. Não tem cura. Outra pergunta que fazem muito é, você percebe que é por falta de esperança? Eles voltam? Não porque elas têm medo que eles voltem, mas porque elas querem que eles voltem. Sim, sim, sim. Eu respondo muita pergunta assim aqui. Mas ele não voltou até hoje. Eu sei que a pessoa está esperando ele voltar. Mas eu sempre oriento a pessoa mudar o foco, sabe? Cuidar. Por que você quer uma pessoa que está destruindo sua vida, que te põe para baixo, que te invalida? Eles conseguem manipular os terapeutas? Sim, Verônica, sim. Entenda uma coisa, o profissional, ele sai da faculdade, sei lá, com 30% do conhecimento geral. E, com isso, ele tem que afunilar. E muita gente vai, sei lá, para a área da depressão, para a área da ansiedade, para a área do corpo, né, de ajudar a pessoa a emagrecer. E não vai para esse lado de transtornos, de coisa. Então, tem profissional que nem sabe que isso existe. Que nem sabe que existe essa nomenclatura, que existe essa definição. De Samvakini, não. Não, eu já li o da... Ai, gente. Prisioneiras do Espelho. Eu tô com outra aqui, Psicopatas do Cotidiano, que eu tenho que ler. Mas do Samvakini, não me lembro se eu já li o livro dele. Tem, e às vezes o terapeuta só descobre depois que cai.
Porque ele não tá nesse perfil. Ele não é especialista, ele não estuda sobre isso. Ele atende outros tipos de coisas, outros tipos de problemas. Ele não atende transtornos, entendeu? Então, é muito complicado. O HG Tudor eu já li. Eu já li coisa dele. Tinha até um Instagram que transcrevia as partes, né? Traduzia. Eu nem sei o nome mais, sumiu esse Instagram. Nenhum transtorno tem cura, isso mesmo. Mas alguns têm tratamento. O problema, gente, sabe? Até essa questão de tratamento. O filme é O Limite da Traição. Toma cuidado, tem muito gatilho também. O problema de falar, tem tratamento. Gente, o transtorno, pelo menos assim, vou falar do transtorno narcisista, que é o nosso foco. O transtorno narcisista, a pessoa não muda nem com tratamento, tá? Ameniza algumas coisas. Algumas coisas podem ser diminuídas, amenizadas, mas ele não muda, ele continua sendo narcisista, ele vai continuar sem empatia, ele vai continuar sem amor, ele vai continuar frustrado e tudo. HG Tudor é bem pesado, sim, é bem pesado. Então, assim, eu nem gosto de falar que tem tratamento por conta disso. Porque eles não vão mudar, mesmo com tratamento. E tem outra coisa muito séria com tratamento de pessoas com transtornos mentais. Elas não têm persistência. Elas não têm compromisso. Elas chegam num ponto que elas acham que estão bem e que elas não precisam mais, elas simplesmente abandonam o tratamento, sabe? E é da noite pro dia. Ou elas se recusam a tomar os remédios, elas se recusam a fazer a psicoterapia, elas se recusam a ter acompanhamento. Então, assim, e aí é geral, tá? De transtornos mentais mesmo. As pessoas se negam a fazer tratamento na grande maioria dos casos. Ou elas começam e desistem, ou elas nem começam. Escrevi sobre isso hoje aqui na página. Tratamento ajuda a socializar em alguns casos, mas não cura. E eu vou te falar, sabedoria aí. Os narcisistas são sociáveis. Os narcisistas são sociáveis. Tanto que nessa série a gente vê o quanto ele é bem relacionado. O quanto ele tem amigos que são do interesse dele, que é da conveniência dele, né? Eles são sociáveis. O problema é a pessoa com transtorno mental dificilmente mantém o tratamento. Dificilmente porque é pro resto da vida. Acabou, pro resto da vida. Deixa eu ver aqui. Foi o que eu falei, não tem tratamento para narcisistas porque eles não se veem com nenhum problema. Mas bipolar, por exemplo, tem tratamento. Tem, gente, só que aí, aqui tá. Quantas pessoas com transtornos bipolares que vocês conhecem que fazem tratamento até hoje? Que desde o dia que foi diagnosticado, eles mantêm o tratamento, tanto os remédios quanto a psicoterapia. Os dois, tá? Não serve só um. Tem que ser os dois. Os remédios e a terapia. Eu não conheço nenhum. Que tem o diagnóstico de transtorno bipolar e mantém o tratamento. Eu não conheço. Nenhum. Aí, meu ex era um Mr. Simpatia, super agradável, cheio de amigos sedutores. A maioria é assim. A maioria é assim. Tem poucas exceções, né? Porque, igual eu falei, existem um perfil que eles são mais isolados e sofredores mesmo. Mas isso é 3% só. Socializar, que eu quis dizer, é deixar as relações íntimas menos pesadas, mas eles não mantêm o tratamento e não querem mudar porque a cabeça deles, eles saem sempre no lucro sendo assim. Para que mudar? Exatamente, é isso mesmo. Sim, isso mesmo. Eu conheço muitos pacientes com transtorno bipolar que estão se tratando e se recuperando muito bem. Importante diferenciar transtorno mental de transtorno de personalidade, são coisas distintas. Que bom, Ticiane, que você conhece, porque eu não conheço. Eu não conheço mesmo. Assim, os que eu conheço que têm o diagnóstico, eles fizeram durante um tempo, mas só a questão do remédio. A psicoterapia, eles se negaram a fazer. Os que eu conheço. Eles fizeram, sei lá, umas 2, 3 sessões e abandonaram. Uma pergunta importante. Quando se abandona o narcisista, ele pode ser perigoso? Eu vou responder com o que eu respondi para outra pessoa essa semana. Foda-se o que narcisista é. Se ele tá te ameaçando,
Se ele tá te encurralando e tudo, você vai lá e vai prestar um BO contra ele. Você não tem que pensar se ele vai ser perigoso. Sabe por quê? Se você pensar que ele vai ser perigoso, você não vai sair. Você vai ter medo de sair. Você vai ter medo de sair. Ele pode. Porque existem níveis de perversidade e níveis de narcisismo. Mas você não pode se manter no problema por causa do perigo. Exatamente. É mais perigoso permanecer com eles do que sair. Porque a diferença do narcisista para o abusador, por exemplo, é porque o narcisista tem 3, 4 vítimas. Então, provavelmente, ele pode até ficar com raiva, querer fazer alguma coisa, mas ele tem outras vítimas no foco. O abusador não, o abusador só tem uma. Só uma, o foco é só um. Então, se você está se sentindo ameaçado e tudo, você tem que buscar proteção de alguma forma. E não ficar por achar que vai ser melhor. Por que os narcisistas são infantilizados? Porque eles não... como é que eu vou explicar isso? Eles agem como se tudo tivesse que ser deles, sabe? Eles agem como se eles estivessem certos e tudo tem que ser do jeito deles. Então, eles dão birra. Por que não aconteceu isso na série? Porque a Beth estava tão vulnerável que ela fez exatamente o que ele queria que ela fizesse. Mas se ela tivesse fechado a porta e resolvido mesmo com o advogado, resolvido o divórcio e tudo, e se desligado dele, com certeza ele ia dar birra. Ele ia tentar voltar, ele ia tentar... Por quê? Porque eles precisam disso, eles precisam ser a atenção o tempo todo e eles precisam estar no controle o tempo todo. Quando eles não estão no controle, eles viram uma criança mimada. Eles têm medo de serem pegos fazendo algo incorreto, sim. Nascem assim ou ficam assim. Transtorno de personalidade narcisista é desenvolvido. Só pode ser diagnosticado na fase adulta, tá? Ele é desenvolvido. E na maioria dos casos tem alguém na família relacionada. Gente, eu não sei se o tempo tá acabando, eu não sei se a nossa live vai fechar em 1 hora, mas já tá dando 1 hora, tá? Então, assim, eu vou encerrar, porque também já tá tarde, né? Todo mundo aqui tem que dormir e descansar. Só em Goiânia que é feriado amanhã, ou tem mais algum lugar que é feriado amanhã? Amanhã é aniversário de Goiânia, gente. 87 aninhos que essa cidade vai fazer. Então, assim, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado por participarem da live. Marca as pessoas que vocês acham que têm interesse de assistir. Eu vou tentar salvar esse vídeo e jogar no meu canal do YouTube também, para quem não tem Instagram, tá? E eu agradeço muito, muito a atenção de vocês, muito mesmo. Eu espero ter ajudado mais um pouco. Amanhã é dia 24 de outubro. 24 de outubro, aniversário de Goiânia. Agora você já sabe que dia 24 de outubro é aniversário de Goiânia. Então, assim, eu agradeço muito a atenção de vocês. E eu espero ter ajudado mais um pouco, né, nessa trajetória, né, de caminhada e tudo. E eu agradeço. Eu tô aqui muito grata por vocês. Muito mesmo. E conta comigo. Como eu sempre falo, estamos juntos contra o narcisismo. Vamos caminhando junto. Obrigada pela data. Ai, gente, beijo. Fiquem bem. Qualquer coisa, eu tô aqui. Vou abrir as caixinhas de perguntas, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa da série também, tudo, pode perguntar. Qual o nome do canal? Narcisismo Cara a Cara. Narcisismo Cara a Cara, o canal do YouTube, tá? Beijo, beijo, beijo. Fiquem bem. Boa noite. E contem comigo. Estamos juntos contra o narcisismo.